alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Uma parada importante para escutar Deus. Ele quer falar conosco e uma das formas com que Ele fala conosco, e muito eficaz, é por meio da sua palavra. Jesus veio nos revelar a vontade do Pai e tudo aquilo que nós precisamos viver para experimentar o céu, a eternidade. Vamos abrir o nosso coração, estamos estudando o Evangelho de São João, pedindo o Divino Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra para nós darmos prosseguimento ao estudo do Evangelho de São João. Também o seu caderno, porque é importante anotar. Então anota aí o texto que nós iremos estudar hoje. João, capítulo 11, versículos de 1 a 16. João, capítulo 11, versículos de 1 a 16. Vamos ler a palavra e depois meditá-la e colher a mensagem de Deus para nós. Ora, havia um doente, Lázaro de Betânia, do povoado de Marta e de Maria, sua irmã. Maria é aquela que ungiu o Senhor com perfume e enxugou seus pés com os cabelos. Lázaro, seu irmão, é quem estava doente. As irmãs mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, disse Jesus: esta doença não leva à morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus tinha muito amor a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Depois que ele soube que este estava doente, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois falou aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Rabi, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. E acrescentou ainda: nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se está dormindo, vai ficar curado. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estivesse falando do sono mesmo. Jesus então falou abertamente: Lázaro morreu, e por causa de vós eu me alegro por não ter estado lá, pois assim podereis crer. Mas vamos a ele. Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também, para morrermos com ele. Nós vamos perceber coisas importantes aqui nesse texto. A primeira delas é entender o momento que Jesus estava vivendo, uma grande tensão. Os judeus queriam matá-lo. E ele recebe essa notícia que o seu amigo Lázaro estava doente. E era uma doença mortal que estava levando esse amigo de Jesus a uma experiência de morte. E é importante nós percebermos aqui que algo está estabelecido para essa realidade. E a gente vai colher isso versículo por versículo, percebendo aquilo que nosso Senhor estava querendo mostrar. Havia alguém que estava enfermo. Quem era esse alguém? Lázaro de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria é quem ungiu o Senhor com o bálsamo, enxugou seus pés com os cabelos, e seu irmão Lázaro é quem estava enfermo. As irmãs mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Então aqui nós já vamos perceber que existia um relacionamento, uma amizade entre Jesus, Lázaro, Marta, Maria. Lázaro, Marta e Maria são amigos de Jesus. E aí é bom a gente se perguntar, né? Nós temos crescido nessa amizade, sido amigos de nosso Senhor? Porque é a amizade com Jesus, é esse relacionamento pessoal intenso com Ele, que nos dará a capacidade de discernir entre o bem e o mal, o certo
e o errado. Nós precisamos cultivar essa amizade e ter essa liberdade. Olha só, elas mandam um recado: aquele que tu amas está doente. Tamanha era a amizade, a intensidade de relacionamento. Versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus observou: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, aqui já está sendo dita uma palavra de poder da parte de nosso Senhor. Nós estamos no 6º sinal que Jesus dá no Evangelho de João. Vamos lembrar qual foi o primeiro? Lá nas bodas de Caná, onde ele transforma água em vinho. E agora é o sinal que ele quer dar a partir da morte de Lázaro. Ele vai ressuscitá-lo. Eu me lembro aqui, ao fazer memória dessa palavra, ao meditar essa palavra, quando eu estava doente, desenganado pelos médicos, no ano de 2003, o Padre Jonas ligou para mim e disse para mim: meu filho, a palavra que Deus coloca no meu coração é essa: esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então, quando eu leio isso aqui, eu faço memória disso, mas eu entendo: para glorificar a Deus, para que Deus seja glorificado por essa enfermidade. Versículo 5. Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando então soube que este estava enfermo, permaneceu 2 dias no lugar onde estava, mas depois disse aos discípulos: vamos de novo para a Judéia. Estranho, né? Se ele recebe, quando a gente ama alguém, você fica sabendo que está acontecendo alguma coisa, que essa pessoa está doente, está necessitada da presença, você logo vai. Você quer imediatamente para estar com essa pessoa. Só que Jesus fica ainda 2 dias onde ele estava. E possivelmente ele vai ter que caminhar mais 2 dias para chegar onde era Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro. Então, nas entrelinhas existe algo extraordinário que precisa acontecer. Por isso ele espera, porque ele não quer fazer uma ressurreição como acontece da filha de Jairo, como acontece do filho da viúva de Naim. Ele quer fazer algo de extraordinário com um objetivo muito específico. Vamos continuar para nós percebermos isso. Os discípulos disseram-lhe: Rabi, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais de novo para lá? A preocupação agora é com a morte de Jesus. A preocupação que os discípulos demonstram é exatamente com a morte de Jesus, mas nós vamos perceber aqui nesse texto de João coisas preciosas que nós colhemos. Vamos lá. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. Dito isto, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou acordá-lo. Vosso amigo Lázaro morreu. Eles não estão compreendendo aqui. A gente vai perceber isso agora. Os discípulos disseram: Senhor, se dorme, vai ficar curado, né? Se está dormindo, vai ficar curado. Ele está só dormindo. Mas é muito mais, é o sono da morte que Jesus está aqui querendo apresentar a eles. Versículo 12, os discípulos disseram: Senhor, se dorme, vai ficar curado. 13, Jesus falara da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que ele estivesse falando do sono. Jesus então falou abertamente: Lázaro morreu. E por causa de vós, a fim de que creiais, eu me alegro por não ter estado lá. Mas vamos até ele. Então, Jesus quer mostrar para os seus discípulos, em primeiro lugar, a extraordinária ação de Deus. Para mostrar que Ele é Deus, que Ele é o Messias, para que eles creiam. Eu me alegro por causa de vós, porque a fé deles seria transformada, avivada. E também as outras pessoas que estariam ali no entorno, porque não seria um milagre qualquer. Ele morreu, então eles estão ali há 2 dias já. Jesus está dizendo: ele morreu, agora eles vão andar mais 2 dias. Quando chegar lá, já serão 4 dias que Lázaro estará morto. Então, a alegria de Jesus, porque a fé deles será tocada, avivada, fortalecida, inflamada. Versículo 16, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Aqui está algo precioso para a nossa vida e a nossa caminhada, para que nós entendamos o que o Senhor quer realizar em nós. O Senhor quer reavivar
constantemente a nossa fé. Agora a palavra de Deus está reavivando a nossa fé. A meditação na palavra de Deus. O profeta Elias e Eliseu ressuscitaram pessoas. Jesus está querendo mostrar aqui algo precioso para aqueles discípulos. A vida. A vida que a fé traz. A vida que transforma todas as realidades. A bios, a vida de Lázaro, biológica, morre. Mas a partir da morte de Lázaro e da ressurreição de Lázaro, Jesus quer fazer com que a Zoe, a vida de Deus, a vida espiritual, possa crescer no coração dos seus discípulos a partir daquele milagre. A ponto de Tomé, chamado Dídimo, dizer, nós vamos com ele, para morrer com ele. Porque a partir de Jesus nós entendemos que a morte foi vencida e que nele nós temos vida em abundância. Qual é a mensagem que nós podemos colher hoje dessa palavra? Jesus quer que tenhamos uma fé viva e atuante. E a partir da vivência desta fé, vençamos tudo o que se diz de morte. 2 pontos. O pecado, os vícios, os medos e toda realidade do mundo que nos leva à morte espiritual. Que pelo testemunho da palavra e do poder de Deus, nossa fé seja avivada, inflamada. Esse é o desejo de Deus. Tudo o que acontece é para favorecer a nossa salvação. Nós estamos tocando num fato histórico, acontecido, a morte de Lázaro, não é? E todo o caminho que Jesus está fazendo até aquele sepulcro, no próximo estudo nós vamos ver isso, é para mostrar exatamente que Deus deseja que nós tenhamos vida em abundância, mas essa vida em abundância vem pela fé em Jesus Cristo. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque o Senhor aproveita de cada fato na nossa vida, na nossa história, cada acontecimento para tocar em nós e reavivar a nossa fé. Se a partir de agora, Senhor, nós tivermos essa percepção espiritual, nós não perderemos nada. Nós aproveitaremos tudo que o Senhor permite que nós vivamos. Nós aproveitaremos cada instante da nossa vida. Realiza em mim, realiza na vida de cada um dos meus irmãos essa obra. Nos dê essa sensibilidade espiritual de perceber que no caminho o Senhor quer reavivar a nossa fé, reinflamar a nossa fé, para que nós vivamos essa vida abundante na Sua presença. E só conseguiremos viver essa vida abundante que o Senhor tem para nós, tendo fé no Senhor, fé na Sua palavra, em tudo aquilo que o Senhor ensinou, mas também aplicando essa fé na vivência cotidiana daquilo que o Senhor mesmo estabeleceu para nós. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. O que o Senhor deseja de nós é que nós cresçamos nessa fé. Ele se alegra por poder ir até aquele acontecimento e fazer um milagre para que os apóstolos creiam ainda mais e que essa força da fé pudesse os transformar e os levar a uma experiência transformadora. E é assim que Jesus está fazendo comigo e com você hoje. Então abra o seu coração, continue rezando com essa palavra durante todo o tempo que você puder, para que ela possa gerar vida e vida em abundância em você. Deus te abençoe, você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.